Canto de entrada para o tempo comum. Um texto do gradual simples. Tradução da liturgia das horas. Falando lá dos graduais, tem um gradual romano e tem um gradual simples. Geralmente o gradual romano ele traz sugestões de maneira específicas para os dias, e o gradual simples tem essas sugestões que a gente pode utilizar durante o tempo. Então, o Ângelo pegou, né, esse canto que pode ser utilizado durante todo o tempo comum, né? Toda a terra vos adore com respeito, ó Senhor, e proclame o louvor de vosso nome. Toda a terra vos adore com respeito, ó Senhor, e proclame o louvor de vosso nome. Aí um estilo do Ângelo que eu falei que na estrofe ele sempre coloca uma melodia gregoriana, né? Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Dai a Deus a mais sublime louvação. Então, é importante a gente ter esses cantos que são próprios para o tempo, porque a gente fica, às vezes, impossibilitado. Às vezes se toca várias missas durante a semana. A pessoa tem que aprender uma missa para cada antífona da semana, e às vezes se torna complicado, né? Então, são cantos que eles podem ser utilizados durante o tempo comum. Pode ser utilizado também nos domingos durante o tempo, né? Aqui uma outra opção de canto de entrada, e esse aqui ele já não é um canto baseado nas antífonas, né? Mas é um canto que é sugerido assim pela CNBB, né? Não sei se alguns conhecem um canto de entrada. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Aí tem a estrofe. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Então, o canto que também pode ser utilizado durante o tempo comum, não é de um dia específico, mas para o tempo. Esse daqui, agora que eu estou percebendo que... Não quer passar aqui para mim, não? É porque eu estou passando aqui e achando que está passando ali, mas não está, né? Onde que eu passo? Só no macetinho. Esse daí... Isso, esse foi o que acabou de ir, o próximo. No caso, esse bendito sejas, né? Ele está ali como sugestão para domingo da Páscoa, segundo, terceiro domingo. Mas ele pode ser utilizado durante todo o tempo pascal. O canto de ofertório, acho que muitos conhecem, né? Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Então é um canto que pode ser utilizado no momento do ofertório durante todo o tempo pascal. E vocês perceberam que todos esses cantos eu toquei fazendo uso do dedilhado. O instrumento próprio da liturgia oficial da igreja é o órgão de tubos, né? Nos documentos da igreja, eles deixam bem claro
que é um instrumento oficial e o próprio som do órgão já é muito esplendoroso, né? O órgão de tubos é incrível como é um instrumento muito completo. As pessoas conseguem tocar desde coisas muito singelas até coisas extremamente grandiosas e é o instrumento próprio da liturgia. Mas os documentos também nos dá abertura para inserção de outros instrumentos, desde que eles possam ser adequados à música litúrgica. E a gente não vai encontrar em nenhum lugar o jeito certo de tocar o violão é com dedilhado, porque o violão não é um instrumento da liturgia. O instrumento da liturgia é o órgão. Só que observando tudo aquilo que eu falei na parte teórica, a questão da gente ter a nossa inspiração no canto gregoriano, a questão do silêncio, a ênfase que os documentos nos dá em relação à suavidade dos cantos, tendo essa interpretação e tendo essa vivência na prática também, ao meu ver, a forma mais adequada de se tocar o violão é fazendo o uso do dedilhado. Com o dedilhado a gente consegue deixar a música bem mais suave, a gente não corre no risco de deixar o violão barulhento, estridente, a gente consegue conduzir melhor as pessoas à oração. Esse canto, por exemplo, se eu fosse tocar com batida, ele seria assim, né? E olha só que eu estou tocando super leve, eu nem vou tocar... Pior que tem um dia desse, a gente foi na missa e o lugar que tinha para sentar era ao lado da caixa, assim. Eu quase saí surdo, assim, de tanta força que o violonista colocava. Geralmente eu vejo muitos violonistas tocando com muita força, né? Tipo... E daí a gente pode sair disso para bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Então já fica bem mais agradável aos ouvidos daqueles que escutarão, né? Então lembrando sempre que a gente tem que tentar conduzir as pessoas à interiorização. Além do violão ficar extremamente barulhento, por conta desse toque todo, às vezes as pessoas nem conseguem prestar atenção no texto que está sendo cantado, porque o violão acaba encobrindo a voz. Então eu acho bastante interessante essa questão de tentar trazer o dedilhado. A pessoa fala, mas eu não sei dedilhar. Comece e enquanto você não consegue desenvolver bem a técnica do dedilhado, tenta tocar de uma maneira suave, né? Sem tentar arrebentar as cordas do violão, que incomoda bastante os ouvidos, né? Esse canto de comunhão, Eu sou o pão que vem do céu, ele é um canto que ele é sugerido naqueles CDs da CNBB para a festa de Corpus Christi, inclusive, que vai ser na próxima quinta. Mas é um canto que a gente pode utilizar também em domingos do tempo comum, por exemplo, em missas do tempo comum, porque ele fala ele combina bem com essa ação litúrgica, né, da procissão para a comunhão. Eu sou o pão que vem do céu, quem crê em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que
esses cantos, né, que eu mostrei aqui, primeiramente eu mostrei lá os cantos próprios para a solenidade de hoje, da Santíssima Trindade. E isso a gente externaliza também para outras solenidades que nós possamos tocar. E agora eu dei exemplos de cantos próprios para o tempo litúrgico, não para um dia específico. Aí a gente vai encontrar algumas memórias obrigatórias, né, no decorrer aí do nosso serviço, né, de Nossa Senhora, dos mártires, dos pastores, né, onde comemora-se ali memória de algum papa, de algum sacerdote. E às vezes a gente não consegue ter um repertório tão vasto para memória de cada santo, imagine, né? Seria bem complicado. Então, a gente tem alguns cantos que a gente pode utilizar, que vai abarcar essas memórias, né? Tem cantos que a gente vai poder, em todas memória de Nossa Senhora, por exemplo, cantar aquele canto, ou dos mártires, ou dos pastores. Vou dar um exemplo para vocês. Esse canto também é do Ângelo, né? É um canto para o momento do ofertório que pode ser cantado em todas as missas de Nossa Senhora que tiver, pode-se cantar esse canto, né? Então já facilita, a gente já tem... É importante que a gente tenha esse repertório, né? Que a gente monte esse repertório, tenha ali uma pasta onde eu vou observar, não, aquele dia que eu vou servir vai ser memória de Nossa Senhora, alguma memória de Nossa Senhora, então já tenho esse canto preparado, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó. Então, olha aqui nessa estrofe, né? Ele não colocou ali que ele utiliza uma melodia própria, de algum modo gregoriano, mas a própria composição dele é inspirada no gregoriano. Não é o João Paulo II reforçando o que ele nos diz no documento, né? Por mais que não seja o canto gregoriano em si, a nossa inspiração deve partir dele. Então, uma melodia simples, ó. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó. Então, a própria composição dele, a gente já vê também essa inspiração no canto gregoriano. Esse canto, ó, ele tem o texto do Missal Romano, né? A música ela é do Marco Frisina, está descrita ali em cima, né? A música do refrão é do Marco Frisina, o compositor Marco Frisina é o compositor do Anima Christi, né? Por exemplo. A melodia das estrofes, tom salmódico francês e adaptação do Clayton Dias. Vocês conhecem o Clayton Dias? Alguém aqui acompanha? Espero que pessoalmente. Se eu me chamo é para vir assistir. O Clayton... Maravilha. O Clayton Dias, ele é doutor, assim, professor, doutor, especialista em canto gregoriano. E ele é o maior nome no Brasil no que se refere à música litúrgica. E o professor Clayton Dias, ele foi o responsável por toda a parte musical da terceira edição do Missal, da nova edição que nós utilizamos. Então, pode acompanhar o trabalho dele lá no Instagram. Ele tem alguns cursos. Pela própria Edições CNBB, ele também promove alguns cursos. Um curso mesmo que, inclusive, eu tenho até que pegar firme para fazer. E o que eu tenho achado legal é que a questão da música litúrgica, ela tem tido uma mudança bem
visível aqui no Brasil, né? A gente pega, por exemplo, aqueles CDs da CNBB que foram gravados lá na década de 90 com gravações assim extremamente feias, né? Cantos que não condizem com... e ritmos que não condizem com a liturgia. E hoje a gente vê a própria edição CNBB promovendo a música litúrgica. O professor Cleiton Dias, ele é um maestro do coro da Arquidiocese de Campinas. Eles lançaram um CD no fim do ano para o Advento, lançaram um CD para a Quaresma e cantos assim, um canto coral extremamente belo. E as edições CNBB também promovendo cursos, né? O professor Cleiton Dias, ele tem um curso dele lá que o valor é R$25, onde ele explica toda a história das partes fixas e também mostra de maneira prática, né, como que vai se dar essa prática. Então, fico muito feliz que essa mudança tem sido bem visível, né? Cabe a nós músicos também irmos aos poucos promovendo essa mudança. Então, essa adaptação dessa música do professor Cleiton Dias, Eu Vos Darei Pastores, e esse é um canto de entrada que ele pode ser utilizado, por exemplo, nas memórias dos pastores. Se tiver memória de algum papa ou de algum sacerdote, por exemplo. Memória de São José Maria Escrivá ou memória de São Paulo VI, a gente vai poder utilizar esse canto, né? E olha só, como o texto, ele já vai introduzindo os fiéis naquela celebração que irá acontecer, né? Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Então, o fiel, na procissão de entrada, ele escuta, né? Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Aí tem a estrofe, né? Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-as nas ilhas mais distantes. Já a questão da missão do pastor, né? Então, você vê que o canto de entrada, ele está diretamente interligado com a celebração daquele dia. Aí chega lá a celebração da memória de um papa, aí chega o músico e canta, todos reunidos na casa de Deus. É muito desconexo, né? A nossa prática litúrgica tem que estar sempre conectada com a ação litúrgica. A gente tem infinidade de mártires também, né? Então esse canto aqui, ó, é de um compositor que eu também gosto muito, que vocês podem procurá-lo, que é o Frei Wanderson. Ele tem composições belíssimas e esse é um canto que ele é um canto de comunhão próprio para as celebrações, por exemplo, no dia que nós tivermos algum mártir, né? Tô querendo um pouco mais baixo aqui. Então, às vezes tem a celebração de um mártir, e aí tem todos os textos litúrgicos, né? Oração coleta, o prefácio da oração eucarística, todas as orações da Santa Missa referentes à memória daquele mártir. Então, a gente, com a nossa música, a gente também precisa deixar as pessoas conectadas, unidas naquela mesma celebração, né? Nem a morte, nem a vida, nem criatura
pode separar-nos do amor de Cristo. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim o seu ouvido no dia em que eu invoquei. Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma, nada pode separar-nos do amor de Cristo. Então, novamente frisando que a gente consegue perceber que é um texto diretamente ligado para a vida dos mártires. Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma. Nada pode separar-nos do amor de Cristo. A base da música litúrgica vem primeiramente sempre do texto. E depois a gente vem observar a questão da música. Aí eu deixei sugestões de alguns canais, porque às vezes pode parecer muita coisa, né? E às vezes a gente fica meio perdido. A gente tem que seguir essas regras, mas às vezes parece ser tão difícil. Só que, como eu falei hoje, o acesso às informações, tanto de músicas, tanto de materiais relacionados à música litúrgica, está bem mais fácil. Então, eu deixei aí sugestões de canais que no YouTube, onde a gente consegue achar melodias, a gente consegue achar partituras, né? Ângelo Lacerra, Marcela Bubac, Marcelo Coit, Lucas Sidowski, William Damasceno, PN Liturgia Católica, é o Paulo Neto, Samara Marques, Renato Luiz, Cante Bem a Missa, Edições CNBB, Gabriel Freire, Frei Wanderson, Gilson Celerino, Delfim Porto. Posso ter esquecido ainda de algum, mas aqui está uma grande gama, né, de pessoas que vocês conseguem procurar essas sugestões.